Alô, meus amigos são paulinos, bom dia, tudo bem? Hoje estou aqui, segunda-feira de carnaval, estou em casa, só que estou no mesmo lugar de sempre, tá, gente? Só que num outro canto da minha casa aqui, num outro canto da sala de casa aqui. O meu bom dia para todos vocês, espero que vocês tenham um excelente final de feriado aí. No retorno para casa, por favor, pessoal, dirija, mas dirija sem beber, dirija com cuidado, cuidado com a chuva, as pistas estão escorregadias. Por favor, você que estiver assistindo aí, se puder dar um like aí, eu agradeço muito. E se quiser se inscrever no meu canal, de igual forma vou estar muito agradecido. Bem, gente, hoje foi julgado lá o pedido para que o Daniel Alves respondesse em liberdade pelo crime que cometeu lá de abuso sexual. Bom, foi negado esse requerimento do Daniel Alves, foi negado, e 3 juízes do tribunal lá da Catalunha, de Barcelona, resolveram que ele deve se manter preso. Eles estão levando muito em consideração o incidente acontecido com Robinho, né, que se mandou da Itália e não cumpriu a pena pela qual foi condenado, né? É o que eu sempre falo, né? Levando em consideração isso e também o fato de que apareceram vários indícios, inclusive o DNA foi constatado que houve realmente a relação carnal, né? Ficou claro que houve penetração. Por outro lado, Daniel Alves também aparece em vídeos passando perto da moça lá, na boate no dia do incidente, dia 30 de dezembro, e nem sequer perguntou o que havia ocorrido com a moça, não disse nada. Então, é aquela história, né? Os precedentes dos brasileiros na Europa são aqueles de fugir da sua responsabilidade, né? É difícil, eu acredito que o Daniel não vai conseguir sair tão fácil dessa daí não, ele vai acabar ficando na cadeia mesmo, viu? Pode ser que consiga, eu até vou ver depois, sou advogado, mas confesso que a minha ignorância, no sentido que se há outro recurso cabível após esse aí, antes do julgamento do caso, né, que ainda não está marcado. Mas Daniel Alves, né, é aquela história que eu sempre falo, ele é um exemplo típico do jogador, né? Jogador de futebol que acha que pode tudo, que é sempre aquele cara paparicado, né? Aí acaba acontecendo essas coisas aí. Outro destaque que eu queria dar hoje, ontem eu assistindo um vídeo do youtuber Barolo, em um vídeo seu ele disse que foi informado, tem conhecimento, alguma coisa do tipo assim, de que o Luan está criando caso para renovar contrato, quer mais minutagem, e que seus agentes, né, na verdade são os agentes mesmo, né, seus agentes querem que ele seja titular, que ele está se dedicando aos treinos, que ele emagreceu, isso, aquilo. As informações que eu tenho do pessoal da base do São Paulo, as pessoas que eu conheço, que conhecem o Luan, que participaram da formação dele, diz que ele é um rapaz muito bom, um rapaz muito legal, um rapaz muito honesto, São Paulino, família humilde, boa gente e tal. Só que tem uma coisa, né, gente? Da mesma forma que eu venho aqui sempre, e nisso daí, o Barolo, vou até copiar ele também, né? Nisso daí, da mesma forma que eu venho aqui defender os jogadores para que tenham oportunidade de poder mostrar o seu futebol no São Paulo, tenham oportunidade de ter uma sequência, como eu defendo, não só o Luan, como o Galopo, como o Marcos Paulo, principalmente o Gabriel Neves. Como a gente está sempre defendendo isso, eu também defendo a situação do Luan, mas não que ele tenha direito a ser titular, não. Do mesmo modo que o Rogério Ceni não é o São Paulo, né, o Luan também não é o São Paulo. Não pode haver isso. Ninguém é dono do São Paulo, nem o treinador, nem o jogador. Tem que falar o campo, né? Jogou, fica, não jogou, fica. Agora, ninguém num time pode ter lugar garantido de titular. A titularidade é minha. Não, isso não pode acontecer em time algum.
muito menos o São Paulo, um tricampeão do mundo, né? Não pode acontecer isso. E tem o Rogério, que eu sempre falo aqui, eu não gosto do jeito que o Rogério trata o São Paulo, porque ele confunde o fato dele ter sido um grande jogador, um mito, ter ajudado o São Paulo em muitas oportunidades, com o fato dele agora ser o treinador, ele achar que ele é o dono do São Paulo. Não, o São Paulo não é assim, não funciona desse jeito. Então, se estiver acontecendo isso, eu sinto muito, hein, Luan? Sinto muito, você tem que se pôr no seu lugar e aguardar a sua oportunidade. Todos têm que aguardar a sua oportunidade, tá certo? Deixar bem claro isso aí, né? Bom, o São Paulo hoje joga lá em Sorocaba, parece um jogo sem importância, mas é um jogo importantíssimo para as pretensões do São Paulo e para que o São Paulo termine bem esse campeonato paulista, né? Aliás, gente, hoje tem jogos, hein? Tem jogos bons pra caramba hoje. Às 17 horas tem na Liga lá, tem Liverpool e Real Madrid, né? Na Liga dos Campeões. Às 19h30 tem São Paulo e São Bento em Sorocaba. E depois às 21h30 tem o jogo do Palmeiras lá, né? Com o time lá do Sul. Bom, gente, então o São Paulo hoje, o São Paulo está com 17 pontos e tem 3 jogos a fazer antes do final dessa fase de classificação. O Corinthians tem 18 pontos e 2 jogos a fazer. Eu não acredito que outro time, a não ser que o São Paulo bobeie com Água Santa, né? Eu não acredito que outro time consiga ultrapassar o São Paulo. E se o São Paulo ganhar do São Bento hoje, acho que ele dá uma arrancada, porque os próximos jogos do São Paulo são São Bento, né, e Botafogo de Ribeirão Preto. Mas eu acho que o São Paulo dá uma arrancada e sim, acho que ele pode dar uma tropeçada com São Bernardo, ou melhor, são São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que o São Paulo pode dar uma tropeçada aí no São Bernardo, mas o Corinthians, que tem 2 jogos, tem entre eles o Santos também, que pode acontecer uma tropeçada também. Acho de fundamental importância que o São Paulo ganhe esse jogo hoje lá e que ele coloque 2 pontos à frente do Corinthians, porque se ele colocar 2 pontos à frente, faltando 2 jogos, o Corinthians tem o Santos, embora o São Paulo tenha o São Bernardo. E acredito ainda que quem chegar, né, depois do Palmeiras, porque o Palmeiras vai ser difícil, está com 21 pontos, né? Quem chegar à frente em segundo lugar atrás do Palmeiras, para ser o segundo na classificação geral, que vai fazer os jogos em casa, praticamente é certo que vai fazer a final do Campeonato Paulista com o Palmeiras. Acho que vai se repetir, a não ser que alguma coisa saia muito errado, né? Saia muito errado ainda isso daí. É praticamente certo que vai ser finalista, né? O Corinthians e o São Paulo, eu anotei aqui, o Corinthians e o São Paulo, acho que claramente vão ser os primeiros do grupo, né? Vai ficar só a questão aí de quem vai ficar na frente de quem. Porque mesmo o Corinthians tendo ganho aquele jogo aí que jogou aí com o São Paulo, o último jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi, o Corinthians tendo ganho, eu acredito que aquilo lá foi uma exceção. É um clássico, e clássico a gente não pode levar como regra. Então, o São Paulo vai muito bem dentro de seus domínios e tenho quase certeza absoluta que o São Paulo vence esse jogo. Não vai ser um jogo fácil, claro. E se o Rogério Ceni também não conversar com as invencionices dele, né? Bom, vamos ver. O pessoal aí está discutindo muito aí nas redes sociais aí, inclusive aí eu tenho sofrido críticas de ambos os lados. Tenho sofrido críticas daqueles que defendem o posicionamento do Rogério Ceni e tenho sofrido críticas daqueles que não defendem esse posicionamento. São contrários ao Rogério Ceni. Porque eu já cansei de explicar. Quando a gente está criticando, né? Estou criticando o treinador, sim, por quê? Porque jogava só quem tinha afinidade com ele não deixava o campo falar, ele em detrimento de seus amiguinhos, nada. Então ele não deixava o campo falar, botava sempre os seus amiguinhos para jogar. Eu critico, acho que a escalação não pode ser por afinidade, né? Tem que ser
a escalação, aquilo que o campo fala, tem que dar oportunidade, deixar jogar. Por exemplo, o Galopo está com 6 gols, é o vice-artilheiro, entrou 3 jogos como titular. O campo falou, ele convenceu que mesmo ele não sendo um centroavante forte, não tendo, né, um físico para aguentar as pauladas que se levam ali na frente, ele convenceu de que ele tem lugar no time. Agora, se o Rogério vai e não me escala ele daqui para frente, a gente desce a lenha nele, né? Sinceridade, eu sempre fui contra o Rogério Ceni ser treinador do São Paulo agora, nesse pedaço de vida profissional dele. Por quê? Porque o Rogério tem um maldito defeito. O Rogério, ele quer pôr a assinatura dele. Então ele pode estar com um time bom, se ele chegar e desajeita o time inteiro, como ele fez com o Flamengo, desajeita o time para ele pôr a assinatura dele, o jeito dele jogar. E isso é muito ruim. É preferível técnicos que chegam, sejam organizadores, do que técnicos assim, que querem colocar, mostrar para a imprensa, mostrar para a crônica que ele é o bom, ele quer aparecer em detrimento dos jogadores, né? Então, eu prefiro aquele técnico que deixe os jogadores se mostrarem e ele fique em segundo plano como organizador. Mas a questão é que a grande parte dos técnicos que tem nome, eles querem eles aparecerem, né? Eles querem eles ter o nome levado à frente, ao invés dos jogadores. Então, eu estou aguardando muito o jogo de hoje, o desenvolver desses próximos jogos aí, para saber como é que vai reagir o Rogério Ceni. Se ele reagir novamente querendo ele ser o dono do São Paulo e colocando só aqueles jogadores que são amigos dele, em detrimento, claro, daqueles jogadores que estão mostrando que tem capacidade, aqueles jogadores que estão aí para ser testados, não adianta trazer um monte de jogadores, se o treinador não testar, não trouxer para jogar, não tiver uma sequência. Então eu acho que isso é muito importante. Esses próximos jogos aí vão definir realmente se o Rogério pode continuar no comando do São Paulo Futebol Clube ou não, porque se ele continuar achando que ele é o dono do São Paulo, ele não pode continuar. Agora, se ele realmente deu voz e a diretoria chamou a atenção dele, né? Se ele ouvir a diretoria e começar a dar oportunidade para todos aqueles que estão indo bem nos treinamentos, dar oportunidades para aqueles novos jogadores, é claro, a gente vai silenciar e ficar quietinho, senão a gente grita de novo. Não pode, tá certo? Então, bom jogo para você, hoje às 19h30 lá em Sorocaba. Vamos esperar aí que o São Paulo ganhe bem o São Bento, se bem que o retrospecto nosso lá não é bom não, as últimas vezes que jogamos lá perdemos. Tchau, gente, tenha uma boa tarde. Um grande abraço aqui ao Rosalino, meu sogro, que está lá internado lá na Unicamp em Campinas. Probleminha aí, isso aí vai passar logo, né, Rosalino? Calma aí que isso aí vai passar logo. Tenha paciência, um pouquinho de calma aí, que tudo vai dar certo. Tchau para todos vocês.